Gostaria de convidar agora o servo de Deus também, um homem do Senhor, pastor Luiz Otávio, para nos entregar a mensagem. Sim, meus irmãos. Já ligaram. Graça e paz, que alegria estarmos com vocês nessa noite, estarmos na casa do Senhor, podermos servir ao Senhor, ouvir a sua voz, principalmente estar com a sua palavra aberta diante de nós e podermos experimentar mesmo coisas especiais da parte de Deus. Então nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém, que joia. Os irmãos sabem, nós queremos só reforçar, na ausência do pastor Vitor Manuel Valente, nosso pastor, nesse período de férias, aliás, férias muito merecidas. Acho que ele deveria ter uns 2 meses de férias inteiros por mês, para nos aguentar, né? Para investir tanto, como há tantos anos investe em nós. Então nós somos gratos demais pela oportunidade de estarmos aqui neste convite e de podermos compartilhar com essa amada igreja. O pastor Marcelo Rivelino está ali, mais do que um pastor distante, alguém que nos visita nessa noite, mas um amigo, meu irmão. E como é bom, meu coração assim bomba quando eu começo a me encontrar com pessoas que no passado andavam com Deus conosco aqui, e que por motivos de mudança, de direção de Deus na nossa vida, a gente passa anos depois e a gente vê que eles continuam firmes no Senhor. Os anos não foram fortes o suficiente para nos afastar do Senhor. Por isso estamos alegres e muito gratos a Deus por estarmos juntos e podermos principalmente abrir a palavra de Deus. Quando nós olhamos um pouquinho para trás, acabamos de virar o ano de 2016 para 2017, um ano assim, eu diria, riquíssimo na minha ótica, muito rico. E quando eu olho então para trás, eu falo assim, eu trocaria 2016, talvez não por 1991, quando eu me casei, né? Não dava para trocar, né? Talvez por 1979, quando eu me batizei, talvez não desse para trocar aqui nesta igreja. Talvez em 1978, quando eu aceitei a Jesus Cristo nessa comunidade, nesta igreja, na qual a gente tem sido tão abençoado e temos amado. Mas o ano 2016 foi um ano riquíssimo para nós. Eu digo que, vivemos um ano a 1000 por hora. Tantos milagres, tanta graça do Senhor, tanta provisão sobrenatural de Deus. E isso então incendeia o meu coração. Então eu olho para 2016, não sei você, com muita gratidão a Deus. Olha que os irmãos sabem, eu ainda tenho uma área profissional muito pesada. Está aqui a minha amada esposa, Suzaninha, que sabe muito bem o que é isso, como a minha vida ela é maluca. Hoje de manhã mesmo ela falou assim, hoje ou ontem, eu jamais trabalharia com você lá no escritório, jamais. Eu falei, ainda bem, viu? Porque realmente às vezes eu chego em casa a 1000, e ela fala assim, Luiz Otávio, você agora está em casa. Aí eu venho desacelerando um pouco, né? Por causa do ritmo. Então, diante do Senhor, diante de tanta gratidão, olhando para trás e vendo assim coisas incríveis que Deus tem feito e fez na minha vida, olha, foi um ano de novo nascimento em Cristo Jesus. Nasci de novo. Eu e o pastor Roberto naquele acidente, juntamente com o nosso capotador companheiro. Cadê ele? Está por aqui? Não, né? Gabriel está fora. Está pregando, né? Aí, viu? Depois do acidente ele sai pregando em tudo quanto é lugar. Ficou bom. As coisas parecem que ajustaram na cabeça dele, né? Nas minhas acho que saiu fora um pouco, né? Escapuliu alguma coisa, mas tá lá pregando. É um pastor já, né? Já é um pastor, não tem sombra de dúvida nenhuma. Então, quando a gente para e olha para trás e vê assim, milagres. Eu vi milagres de todas as espécies em 2016. Um milagre ministerial, algo impossível, completamente impossível.
Deus cumpriu a sua palavra depois de tantos anos. Tantos anos. Então, eu queria te dizer que 2016 é um ano muito gracioso de Deus para comigo. Então, olhar para ontem, em 2016, e olhar para frente em 2017, é um grande desafio para mim. Porque a tendência, quando temos anos de muitos marcos nas nossas vidas, é que a gente tende a se abraçar naquele passado e falar assim: puxa, 2016 dizem que as nuvens estão tão densas, o mundo está tão diferente, tão atribulado, tão violento. Quando a gente olha para a nossa cidade, nestes dias, por enquanto, o que a gente sente é que o nível de segurança da população do Rio de Janeiro despencou completamente. Depois de um período áureo e tão alegre, tão confortador, parece que tudo ficou tão escuro hoje em dia, tão difícil. Ontem vi uma nota interessantíssima, de que uma dessas rebeliões que estão ocorrendo no Brasil em série, uma delas paralisou. Por uma coisa, uma única coisa. Não sei se você leu num dos grandes jornais da cidade. Sabe o que fez parar uma das rebeliões num dos estados do Brasil, neste tempo em que nem polícia para, nem tiro, nem bala, nem fogo, nem nada tem parado essas rebeliões? Sabe o que fez aqueles homens pararem? Um culto dentro de um presídio, quando a palavra de Deus foi ministrada. Isso me ensina que o que trava o mal desses dias é a palavra de Deus e a igreja vivendo essa palavra. Por isso, então, cremos neste tema que eu quero compartilhar com você. Creio radicalmente que nós estamos vivendo dias de céus abertos diante da igreja de Cristo Jesus, e que Deus está disposto a investir e levantar e dar corda para a sua igreja, para que ela vá e manifeste Cristo Jesus aonde quer que ela passe. Então diante dessa introduçãozinha, e eu ainda vou falar um pouco dela, eu queria parar com você e te fazer uma pergunta. Estou tentando ficar aqui bem paradinho por causa do pessoal lá da internet, me pediram. Tá difícil, tem hora que eu saio daqui, mas estou abraçando aqui, né? Só para ficar de olho com você aí. Que Deus te abençoe. Aliás, é uma honra, é um privilégio tê-lo participando conosco nesse culto ao Senhor. Mas eu queria, antes de pegar o texto de referência e compartilhar com você, eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez para mim seja um dos maiores desafios. Eu estou aqui há tantos anos e talvez esse possa ser mais um culto. Mas diante disto que eu acabei de afirmar para você, de que eu creio que os céus estão abertos nesses dias por sobre a igreja, para que Cristo seja manifesto por onde quer que ela vá, uma pergunta ecoa no meu coração: o quanto você quer nessa noite ouvir a voz de Deus e ter uma experiência com Ele? Tem um pastor que tem me inspirado muito, um pastor chamado Marcelo Jamal, um pastor bastante avivado, e ele, em uma das suas pregações mais clássicas que ele tem, que ele repete muitas vezes quando vai em algumas igrejas, ele fala assim: se você ainda é daqueles crentes que acham que experiências com Deus e com o Santo Espírito eram coisas para o passado e que hoje isso não é tão mais importante, nessa pregação ele vem desmontando esta visão biblicamente, levantando e passando por ela do Gênesis ao Apocalipse. E ele vem então destacando que se eu entendo que uma caminhada com Cristo, ela está à parte de ter experiências marcantes com o Espírito Santo de Deus, numa caminhada poderosa para vermos o mover de Deus e a manifestação do Evangelho, esse homem, ele compartilha e fala assim: olha, você vai ter que ir arrancando página por página da sua Bíblia, e por fim, depois que ele prega 1 hora, ele fala assim: sobraria na sua mão as 2 capas externas da Bíblia, esta e esta aqui, ó, porque o resto todo você teria que arrancar. E é incrível se você parar para estudar a Bíblia e
começar a falar assim, isso aqui é uma experiência de um homem com Deus, seja no Velho ou no Novo Testamento, você vai ver que você vai arrancar muitas páginas da sua Bíblia. Então, queridos, eu pergunto hoje para você, você quer voltar para casa olhando o que nós temos pela frente de 2017? Ou você quer voltar com algo que incendeie o seu coração? Com uma visão, com um toque, com um lançar de Deus para os alvos de Deus, da sua vida para os alvos de Deus. Eu quero lhe fazer essa pergunta porque eu percebo nessa caminhada de leitura da Bíblia de que muitos homens tiveram que saltar obstáculos para realmente manifestar a Jesus Cristo de que queria realmente encontrar com Ele. Lembra Zaqueu, quando Jesus passava debaixo de uma árvore, ele querendo olhar a Jesus, ele sobe numa árvore, Jesus fala assim, desce Zaqueu. Para que Zaqueu teria que descer? E se Zaqueu falasse assim, vou continuar escondidinho aqui, sou pequeno, ninguém vai ver minhas perninhas, vou ficar aqui. Jesus podia ter passado e ido embora, mas ele imediatamente desceu. Lembra aquele aleijado no meio do caminho, Bartimeu? Quando ele então ouve que Jesus está passando, ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam assim, cala-te, cala-te, cala-te. Jesus, não, manda ele trazer ele aqui. Pessoas que foram transformadas por um encontro com Deus. Eu sei que talvez a maior parte das pessoas que estão aqui já tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Glória a Deus, tal como eu. Mas eu adentro este lugar, não para participar de mais um culto religioso, não para participar de mais uma cerimônia religiosa, não para participar de mais um momento onde eu vou estar com amigos, ouvindo uma palestra, uma meditação sobre uma religião, por exemplo. Mas eu creio que eu entro aqui, eu venho para cá dizendo, Deus, eu quero um encontro contigo. Eu queria te perguntar, você tem sede para valer de Deus? Para termos nessa noite um encontro e ouvirmos a voz de Deus? Algo que possa realmente impulsionar a sua vida para 2017? E você fala assim, eu hoje sei muito bem em que eu tenho que investir a minha vida. Será que você está disposto? Será que tem esse desejo no seu coração? Eu queria convidar você a inclinar a sua face e pedir que eu queria te dar aí 10, 15 segundinhos para você falar para Deus, Deus, eu quero ter hoje, nessa noite, uma experiência contigo. Uma das coisas que eu mais temo é que a igreja esteja não desejosa, não esta igreja, mas a igreja de Cristo espalhada pela terra, que talvez ela não esteja mais tão desejosa assim, de ter encontros transformadores com Deus. Transformadores tal como Jacó teve no Val de Jaboque. Transformadores como tantos outros homens Daniel teve no seu contexto. Daniel e os seus amigos lá na fornalha. Pessoas que tiveram experiências com Deus e que a manifestação dessa experiência transformou reinos. Tantas localidades, tantas circunstâncias. Você quer ter um encontro com Deus? Peça para Ele nessa noite. E eu queria te dar uma dica. Eu creio que Deus quer falar conosco poderosamente nessa noite também, apesar de mim. Fale com o Senhor então nesses poucos segundos que você terá. Deus querido, essa é a nossa oração, é o nosso clamor. O Senhor sabe, Deus, desde pequeno eu ouço aquela afirmação bíblica, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, tantos anos já se passaram. Ó Deus, e essa alegria continua rasgando o meu coração. Eu quero te agradecer por isso. Mas Deus, eu em primeiro lugar quero te dizer que, ó Deus, meditando tanto tempo e ouvindo do Senhor, hoje eu digo ao Senhor mesmo, eu pessoalmente, Luiz Otávio, digo, eu preciso de um encontro com o Senhor nessa noite. Eu preciso de um toque realmente transformador, impulsionador. Eu preciso, ó Deus, ouvir a Tua voz. Eu preciso, ó Deus, receber mais um empurrão do Senhor, para que eu possa voar em direção aos Teus alvos e atingir em cheio as Suas metas. Por isso, pedimos, fala ao meu coração. Quero também te pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste dessa forma, também poderosamente. Eu te peço, Santo Espírito, que o Senhor venha e traga revelação da Tua palavra. Ó Pai, que essa palavra revelada venha mesmo como uma chama acesa do céu, e que essa chama encontre em nossos corações um altar
desejoso de ser lambido pelo fogo do céu, um altar desejoso de ser realmente cheio da tua presença e da tua glória. Ó Pai, esse então é o nosso clamor humilde, pedindo que a tua palavra, ó Deus, pela manifestação e revelação do teu Espírito, gere vida e nos lance para os teus alvos. É o nosso clamor humilde, mas que nós fazemos no nome poderoso de Jesus, por quem nós oramos. Queria convidar você então rapidamente a abrir o texto de referência para essa meditação. Eu chamo esse texto de um texto de fundo. Na verdade, nós queremos usar 3 textos nessa noite. Vamos ler mais 2 provavelmente, mas dentre os 3, esse tripé que nós vamos hoje assentar essa meditação, ele está em 3 textos. Nesse primeiro contexto, eu queria lhe dar uma introdução a partir lá de Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Filipenses 3, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora eu queria chamar a sua atenção a 12, 13 e 14. 9, 10 e 11 eu li para que a gente pudesse ter uma visão de contexto do texto. E diz assim, então, Filipenses 3, 12: não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. O tema que queremos meditar hoje é céus abertos. Aí você fala, Luiz Otávio, realmente faltou um pino na sua cabeça depois daquele evento, né? O que tem a ver, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, com girar pode, né? Acho que você me viu lá ainda, né? Então, estou tentando ficar quietinho aqui. Mas o que tem a ver então? Filipenses 3, 12 e 14, com o céu aberto, para a manifestação de Jesus por onde quer que a igreja vá. Como compartilhei, esse é um texto de fundo. Esse texto busca nessa introdução nos dar só uma dica, que talvez seja uma das questões que mais tem embaraçado a caminhada da igreja nestes dias. Olha só o que o apóstolo fala à igreja, à comunidade dos filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, ou seja, este alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Temos reparado que até aqui Deus nos tem ajudado. Quando lemos lá em 2 Reis, aquele contexto bíblico, quando num determinado momento, quando Samuel pega uma pedra e coloca em um lugar chamado Mispa, ele pega então essa pedra e ele então dá o nome àquela pedra de Ebenezer. Sempre que eu bato o olho no Ebenezer, eu lembro da pedra lá de Mispa. E quando aquele homem, então Samuel, pega aquela pedra e ele faz uma afirmação categórica: até aqui o Senhor me ajudou. Na verdade, até aqui não só nos ajudou o Senhor, no que tange a minha experiência de vida, não só ajudou o Senhor, mas muito mais, Ele me sustentou, e unicamente cheguei até aqui pela graça do Senhor. Então eu nessa noite quero começar dizendo para você, que eu coloco uma pedra neste local, eu digo assim: até aqui nos ajudou o Senhor.
tudo aquilo que como pessoas temos podido viver e experimentar, tudo aquilo que temos recebido do Senhor, tudo aquilo que como igreja temos vivido até esses dias, né? Aquela gratidão do pastor Marcelo Rivelino, do tempo em que ele esteve conosco, tudo isso que alcançamos, o que é? É porque até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, quando nós olhamos para trás e fazemos um balanço daquilo que Deus tem feito para conosco, nos ajudado, nos socorrido, nos sustentado, eu olho para frente e eu começo a pensar, mas e daqui? Como é que será daqui para frente? Creio cada vez mais que Deus tem chamado a sua igreja nesses dias para obras maiores. No entanto, este texto de fundo em Filipenses 3, 12 e 14 nos ensina algo muito especial. Eu preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Eu não posso passar o resto da minha vida compartilhando da experiência de um livramento de morte. É óbvio que eu jamais vou esquecer, mas eu não posso me abraçar e esta ser a minha única experiência com Deus na minha caminhada cristã. Eu não posso dizer que 2016 e abraçar nessa realidade e abraçá-la daqui para frente e falar assim, 2016 foram anos de milagres na minha vida, radicais. Eu nunca vivi tanto milagre em 2016 na minha vida, nunca. E talvez eu caia no erro de abraçar aquilo que foram marcos na minha vida e não fazer um exercício espetacular que esse texto nos convida a fazer, que é esquecendo das coisas tão graciosas que Deus já fez por nós e nos abrir para algo maior e novo com o Senhor. Esta é a proposta desse texto de fundo. Muitas vezes quando viramos um ano, nós falamos assim, e como será o ano de 2017? Qual vai ser a palavra, né? Eu ainda não tive a oportunidade, não estive aqui, de acessar lá o canal PIBCOPA e abaixar para poder ver qual é a palavra que Deus deu ao nosso pastor. Porque eu estou nessa igreja e eu preciso dessa palavra. Isso aí arde no meu coração, não tive tempo ainda. Estive em Belo Horizonte visitando a mãe e lá recebi uma palavra. Mas para mim o que pesa é a palavra daqui. Eu quero saber o que Deus ministrou através do pastor Vitor para nós, comunidade PIBCOPA. Mas eu preciso entender que muitas vezes a igreja adentra nesse relacionamento com Deus, na caminhada, pensando, o que espera? O que eu posso esperar em Deus para 2017? O que Deus vai fazer de bom para nós em 2017? O que Deus vai graciosamente fazer e nos permitir viver experiências milagrosas como foram 2016? Mas esse texto me chama, quando fala esqueça o que passou para trás. Eu começo a olhar para frente e eu começo a pensar, qual é a expectativa? Pastor Alberto, não sei se você já parou este ano para perguntar para Deus, Deus, o que você espera de mim? O que o Senhor espera de mim em 2017? Você já fez essa oração? Eu quero lhe dizer com este texto de fundo, largue as coisas que já passaram, tenha gratidão por elas, reconheça que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a igreja não pode ficar paralisada com memoriais do passado, com milagres do passado. A igreja não pode ficar contagiada só pelas bênçãos do passado. Eu não posso ficar contando que em 1979 eu me converti nessa igreja e a minha vida mudou. E mudou o quê? Mudou lá e continua mudando. Na verdade, todos esses marcos do passado são memórias de gratidão diante de Deus. E é lógico, eu olho para trás e falo assim, Deus me ajudou aqui, até aqui. Mas eu olho em contrapartida para a frente, para o que me espera. E eu falo assim, Deus, o que o Senhor conta comigo para eu fazer? Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Deus tem estratégias e planos para esta igreja. E se eu e você estamos aqui, nós estamos envolvidos nesse projeto. O que Deus tem de expectativa para comigo e para com você? Se você está aqui esperando que em 2017 você vai receber dos pastores dessa igreja, daqueles que vierem de fora, palavras que vão transformar a sua vida, e você vai receber, eu quero dizer que você vai se tornar um mar morto desse jeito. Mas se você falar assim, eu vou receber,
mas eu vou receber para passar para frente, para realmente investir no Senhor. Este texto de fundo desafia a mim e a você. Esqueça as coisas que para trás ficam, mas olha, prossiga para o alvo. Mas, e dentro das expectativas, eu queria te dizer algumas expectativas daquilo que Deus, creio, espera de mim e você. Poderíamos passar aqui muito tempo dessa noite meditando nisso, mas eu quero te dizer que eu creio que Deus espera que você o priorize sobre todas as coisas. Esse ano nós estamos assim numa estratégia de leitura da Bíblia. E ano passado eu já tentei uma estratégia diferente e ela foi bastante difícil para mim. E eu, avaliando com Deus, eu falei assim: eu preciso adaptar esse negócio. Então eu fiz a passada do bastão final. Eu não ando mais com nada, minha Bíblia agora vai ficar branquinha, tal como essa aqui, né? E eu descarrego tudo nos meus aplicativos. Todos os meus comentários, todos os meus estudos, todos os meus esboços de pregação agora andam comigo, ou num tablet ou num celular, e se eu perder eu abaixo de novo e continuo com eles. Por que isso? Porque para que eu consiga andar num ritmo de busca a Deus, no ritmo que eu tenho, eu preciso ter a palavra de Deus todo dia na minha mão. A Suzane, eu acho que ela não vai gostar muito dessa história, porque ela anda falando assim: você vive atendendo os telefones lá do trabalho, você liga atendendo, é gente que está embarcada, é gente que está... E agora ela me vê lá silenciosamente, quando ela está fazendo as unhas, escorado na parede e mexendo no celular. O que eu estou lendo a minha Bíblia e estou fazendo todos os meus comentários ali. E eu vou atingir a meta que Deus tem estabelecido para nós. Hoje está tudo aqui, tem um back aqui, ó. Se esse queimar, tem um outro aqui, se esse queimar, eu tenho a Bíblia do papel mesmo. Então está tudo redondo. Como que eu posso então buscar a Deus? Se Deus tem expectativas, se Ele espera que eu o priorize, então eu tenho que montar estratégias que me permitam priorizá-lo. Ano passado eu me peguei na loucura de sair do escritório no meio do expediente, tirar o carro da garagem para eu ficar no lugar que eu tivesse sinal, peguei a minha Bíblia, peguei minhas anotações e fiquei 45 minutos com o carro ligado no ar refrigerado fazendo anotações. Eu falei: esse negócio não vai dar certo, eu preciso de uma forma mais ágil. E Deus me deu essa estratégia. Direto no celular eu tenho aplicado, estudado a palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio que Deus espera que eu e você o priorizemos. Eu quero te dizer que uma das expectativas que eu creio que Deus tem de mim e de você é que nós o obedeçamos. Obedecer a Deus. Eu creio que Deus tem expectativa de que nós o honremos na nossa caminhada cristã. Eu creio que Deus tem como expectativa também que nós o amemos de todo o nosso coração. Eu creio que Deus tem como expectativa para nós que nós não adotemos qualquer resistência. Preste atenção nessa afirmação. Eu creio que Deus espera que eu e você não tenhamos nenhuma resistência ao mover do poder do Espírito Santo de Deus. E isso para nós, uma igreja histórica, é um negócio um pouco diferente, talvez novo. Mas eu quero lhe dizer que nesta caminhada, nas obras maiores que Deus espera, é impossível atingirmos as metas de Deus sem nos abrirmos com muita tranquilidade e muito pé no chão, uma caminhada clara com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que Ele, Santo Espírito, gere em nós cada vez mais a vida de Cristo. Poderíamos falar de tantas outras expectativas de Deus para comigo e para com você. Tantas outras. Agora eu queria destacar uma última. E para isso eu quero convidar você a abrir João capítulo 15, versículos 7 e 8. Voltaremos a esse texto à última meditação, um pouco mais tarde. Abra lá então João capítulo 15, versículos 7 e 8. Eu quero te dizer algo com muita franqueza. E quero, mesmo participando deste ministério, investindo a minha vida aqui, eu quero depois te falar uma coisa que é uma liberdade que eu tenho de compartilhar com você algo nesse sentido. Mas veja só o que diz João 15, 7 e 8. Eu creio que essa é uma das expectativas de Deus para comigo e para com você. Olha só o que diz a palavra de Deus. João 15, 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Repita comigo: muito fruto. Repita de novo comigo: muito fruto. Será que é muita forçação de barra dizer que uma das expectativas de Deus para conosco em 2017 é que nós venhamos dar muito fruto para Ele? É ou não é forçação de barra? É, pastor Roberto? Nosso pastor teólogo, né, cantarino, é ou não é cantarino? Né? Não é forçação de barra. Olha, meu Pai é glorificado, olha só. Nota o seguinte: Deus recebe glória pelo fato de vocês darem muitos frutos. Então, uma das expectativas que eu creio que Deus espera do Luiz Otávio, e eu quero te dizer que Ele espera de você também, é que você dê muito fruto para Jesus Cristo, muito fruto para Deus, fruto que Deus espera. Essa é a expectativa de Deus, talvez a maior delas. Depois da nossa caminhada, depois da nossa conversão, depois da nossa consagração, depois de nós permanecermos no Senhor, orando e lendo. Outro dia a Suzane me fez uma pergunta: que diferença faz orarmos na igreja ou ir lá para o sítio fazermos uma vigília de oração? Sítio não, sede campestre, né? Eu falei assim: olha, eu primeiro gosto de vigília aqui ou acolá, tanto faz. Mas puxa, quando eu paro naquele lugar e eu começo a olhar para aquela região, né, simbolicamente debaixo do dedo de Deus, segundo chamam lá em Teresópolis, eu me alegro pra caramba de estar lá. Não que eu não me alegre de estar aqui, creio que aquele é o nosso esconderijo para orarmos para valer. De lá nós podemos subir para um platô e podemos olhar o Rio de Janeiro inteiro e falar assim: Deus, entrega essa cidade como herança para a tua igreja. Por que não? Fique alerta, daqui a pouco, quem sabe, teremos oportunidades para isso juntos lá. Então, creio que essa é uma das coisas que mais temos como desafios. Agora, por que disse que às vezes as experiências do passado boas nos prendem ao passado e nos paralisam? É porque a gente começa a perceber tanto mover de Deus naquelas experiências do passado, que a gente fala assim: ah, eu tenho que viver alimentado então por isto. Quero compartilhar algo que veio ao meu coração, e foi um passo mesmo. Durante anos trabalhamos aqui na igreja, investimos bastante no Ministério da Família. Há uns 5, 6 anos atrás, talvez, depois de termos assim já um bom tempo com uma estrutura de ministério de família muito legal, Deus fez algo espetacular, né? Com uma equipe espetacular que essa igreja tem, neste Ministério da Família também. E no nosso coração começou assim: puxa, já que isso aí está tão redondinho, puxa, eu acho que eu vou me aproximar do pastor Roberto, né? Pastor Roberto estava com uma incumbência dos pequenos grupos, e naquele momento eu falei assim: eu vou me disponibilizar para andar com o pastor Roberto. Me lembro uma reunião lá no Ministério da Família, nós falamos assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma paralisada para investir talvez nos grupos, ou vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E o pessoal: não, vamos fazer ao mesmo tempo. Então eu falei: então eu vou investir meu tempo junto com o pastor Roberto. Posso um tempo? Sim. Entramos num consenso e nós começamos. Por quê? Você sabia que talvez fosse muito mais tranquilo para o Luiz Otávio ficar abraçado àquele mover de Deus, que são todos esses cursos? Por que então nos abrir para algo novo de Deus? Sabe por quê? Porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando e passando o bastão, delegando o bastão, eu prossigo para o alvo. Deus, qual é a próxima meta? Se estabelecermos esse berço para receber pessoas, isso está pronto, e tem ministros espetaculares à frente de todos esses cursos. Então vamos investir. E Deus então tem assim abençoado tanto, o pastor Roberto nos abraçando, dando oportunidade, o pastor Vitor abrindo as portas. Hoje nós temos um contexto de igreja já praticamente uma igreja em célula. Não sei se você vai se assustar com isso, mas é a maior estratégia evangelística, eu digo, dos últimos 40 e poucos anos que eu moro aqui.
o maior projeto evangelístico que eu já vi nessa igreja está em curso nestes anos, 2015, 2016, 2017. Não que as obras do passado não tenham sido importantes. Eu não sei se você já ouviu falar de Cristo quer morar em Copacabana. Até avião foi colocado aí. O pastor Pedro Litvinchuk alugou o avião, botava uma faixa e nós saímos na praia falando assim: olha, Jesus quer morar em Copacabana. Você quer abrir o seu coração para ele morar na sua vida, na sua casa, para ele adentrar na sua família? Um mega de um plano evangelístico. Nunca fizemos nenhum reboliço como este, mas eu creio que está em curso hoje o maior projeto evangelístico dessa igreja. Sabe por quê? Porque há 3 semanas atrás nós estávamos lançando uma meta, um desafio, não uma meta, um desafio de alcançarmos 1.050.000 pessoas para Jesus na zona sul do Rio de Janeiro. É ou não é um projeto radical evangelístico? Marcelão, me diga uma coisa, você já ouviu no passado algum sonho assim meio que maluco de uma igreja empenhar e falar assim: olha, o nosso desafio é 1.050.000 pessoas na zona sul do Rio de Janeiro? Você nunca viu isso, né? Ou seja, nós estamos ficando mais malucos um pouco, viu, Marcelo? Mas, queridos, é ou não é verdade? É o maior plano evangelístico de todos os tempos. Temos muitas vezes tantas experiências. Às vezes são as experiências más. Às vezes experiências de perdas duríssimas. E pessoas ficam abraçadas nessas perdas e não conseguem mais avançar. Por isso que Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E eu queria então pegarmos assim dois textos para a gente mergulhar nessa análise. 2 textos que têm falado muito ao meu coração. Queria dar só um exemplo para você de como que eu creio que Deus quer que nós avancemos para o alvo. Quando nós pegamos e lemos em... Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? 2 Reis 2:11. Não precisa abrir, não. Lá em 2 Reis 2:11 é aquele contexto de passagem ministerial entre Elias e Eliseu. Olha só. Vamos pegar e vamos analisar esse contexto de esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Vamos pegar essa passagem de bastão, uma passagem de bastão radical. 2 mega profetas do Senhor, 2 homens que andaram mesmo para valer com Deus. E lembra então quando lá em 2 Reis 2:11 a palavra de Deus começa a nos falar que eles estão caminhando efetivamente para aquele momento onde então Elias ele é arrebatado pelo Senhor. E Elias ele fica caminhando em Gilgal, indo para aquela passagem de bastão ministerial. E quando eles passam pelo Jordão, Elias pega a sua capa, bate no mar, o mar se abre, eles passam juntos. E ele então vai à frente, mais ainda à frente. O versículo 12, lá de 2 Reis 2:11, no versículo 12, a Bíblia relata para nós claramente quando Eliseu, depois ele retornando, ele bate também as suas vestes, ele levanta um manto, Elias pega o manto de Eliseu pega o manto de Elias que caiu, ele também fere as águas e o Jordão novamente se abre e ele volta então. Mas que passagem de bastão ministerial tremenda é essa? Imagine Eliseu, quando ele vê então Elias desaparecendo, o manto cai no chão, ele então, o que ele faz? Deus, aonde está Elias? Esse é o grito dele? Não é o grito dele. Eliseu, ele grita diferente, ele diz assim no versículo 14: onde está o Deus de Elias?
Ele não quis saber onde estava Elias mais. A oportunidade de esquecer as coisas que para trás ficaram, porque ele sabia que Elias tinha sido arrebatado por um carro de fogo e levado ao céu. Ele então vê a capa e fala assim: é a minha oportunidade. Eu pego essa capa e eu agora vou falar assim: cadê o Deus de Elias? Eu quero ele sendo manifesto na minha caminhada ministerial. De repente aquele homem pega a capa, vai para o Jordão, bate ela, o mar se abre e ele mergulha num ministério radical, duplamente milagroso, frente ao do seu mestre. E ele vai para um ministério radical, para glorificar a Deus em tudo aquilo que ele fez. E se levantou então um homem tremendo. Para quê? Para que então que ele faz tudo isso? Para que ele feriu? Para que ele levantou um monte? Para prosseguir para o alvo do ministério, propósito de Deus na vida de Eliseu. Queridos, nos tem faltado essa sede por avançarmos em direção aos alvos de Deus para nós. Hoje de manhã o pastor Roberto estava compartilhando algo da sua formação ministerial, das orientações que ele recebeu, né, do que fazer, do que não fazer. E alguém falou assim: vai lá para o ministério pastoral, é o seu estilo. Eu assim não conheço os mestres que andavam com ele, mas eu queria te dizer uma coisa. Talvez, pastor Roberto, o irmão esteja envolvido com o maior evento, com o maior projeto missionário que todos os seus colegas estão tendo a oportunidade de viver. E eu creio que, tal como ele, pastor Vitor e todos nós podemos abraçar um grande ministério de Deus. Então, nós queremos vendo que a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que olharam para trás, deixaram as experiências maravilhosas, mas o caso próprio de Eliseu, ele marchou e falou assim: agora eu vou viver tudo que Deus tem preparado para mim. Eu vou me esquecer. Foram maravilhosas aquelas experiências, como eu aprendi com o meu discipulador, como eu fui abençoado por ele, mas agora que o Senhor findou a vida dele, eu vou então avançar, e eu vou atingir o propósito que Deus tem para mim. Se você tem essa sede no seu coração, você tem esse desejo ardente no seu coração, queridos, ao fim dessa meditação, daqui a instantes, eu vou compartilhar um texto que essa semana me fez entrar em pranto diante de Deus. Já tinha lido tantas vezes aquele texto, e eu fiquei assim: Deus, se eu tivesse comparecido ao Senhor naquele evento, talvez eu ainda me aproximasse com as mãos tão vazias para o Senhor. Mas eu queria pegar duas passagens bíblicas, e eu queria enfatizar para você o que eu creio que Deus quer fazer no nosso meio, o que Ele quer fazer comigo e o que Ele quer fazer com a sua vida. Mas, queridos, para que a gente viva este avançar para os alvos que Deus tem preparado, eu prossigo para o alvo, não que eu ainda tenha atingido, mas eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e agora eu falo assim: eu quero o novo do Senhor, cheio de intensidade, cheio de busca profunda pelo Senhor, cheio de honra a Deus. O primeiro texto, eu queria convidar você a abrir Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 9. Estamos no livro de Ezequiel. Ezequiel, enquanto você está aí mexendo na sua Bíblia, ou assim, tocando nela, para que ela chegue em Ezequiel capítulo 37, de 1 a 10, eu vou ler rapidamente para você. Você não precisa abrir Ezequiel 1, de 1 a 3, porque quem era Ezequiel? Só para que você, enquanto está procurando, você tenha uma ideia de quem era esse personagem bíblico. Segundo Ezequiel 1, de 1 a 3, diz assim: era o 5º dia do quarto mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebrar. Abriram-se os céus. Olha só que coisa interessante. Quando Deus colocou no meu coração o tema de céus abertos, eu não tinha lido esse texto e não tinha percebido algo que Ezequiel estava vivendo naquele momento ministerial dele. Olha só, abriram-se os céus. Ezequiel estava num momento onde os céus também estavam abertos para algo especial de Deus. E eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim,
o 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Ezequiel então era sacerdote, filho de Buzi, junto ao rio Quebrar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve com ele. Repara, meu amado, que quando Deus se levanta para exercer um movimento especial de um projeto de Deus, a Bíblia narra que os céus tornam-se abertos. O contexto do povo de Deus nos dias de Ezequiel eram dias de exílio. Na segunda vinda a Jerusalém, Nabucodonosor deportou para a Babilônia o rei Jeoaquim e a família real, junto com outros 10.000 membros da elite. Isso está lá em 2 Reis 24, 12 a 14. Ezequiel estava entre eles, ou seja, os dias de Ezequiel eram os dias de exílio, de escravidão. E Deus então começa a ministrar ao povo através de Ezequiel. Então este é o contexto do texto que nós vamos ler a respeito de Ezequiel 37, de 1 a 10. Me ajude então, vamos caminhando nessa leitura. Você está com ele, Ezequiel 37, 1 a 10? Eu quero ler e você, por favor, acompanhe. Vou ler bem rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar entre eles, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu, isso é Ezequiel, profetizei conforme a ordem recebida. Lembra o princípio de expectativa de Deus? Amado, Deus só vai usar pessoas que estejam dispostas a obedecer à voz de Deus. E este é um contexto. Por que termos uma vida piedosa? Só para ficarmos mais sabichões a respeito de Deus? Para dizer que nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus numa letra viva ou numa letra morta? Porque na verdade, quando eu não sou praticante da palavra, essa palavra perde o seu poder de manifestação. Porque a palavra de Deus fala: se aquele que me ama, se tem os mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E Deus diz: eu me manifestarei a ele. Então existe um contexto de obediência como expectativa do que Deus quer, sabia, Ebenezer? No seu exercício ministerial, a maior preocupação que você tem que ter, tal como eu, tal como todos nós aqui que temos ministérios diante de Deus, é o que Deus espera que eu faça. E a primeira resposta minha tem que ser obediência. Às vezes sem entender, às vezes ainda titubeando, porque ele responde assim: ah, Senhor, só o Senhor sabe. Mas diz a palavra de Deus no versículo 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos por tendões, e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Eu não sei se você reparou, no versículo 7, este é o 8, é o contexto. Ainda não havia espírito neles. Havia tendões, os corpos que eram antes dilacerados, ossos espalhados, destruídos, sem forma e vazia. Me parece o Gênesis da criação. Os ossos estavam espalhados e arrebentados. E por causa de uma voz ouvida de Deus, e um homem disposto a obedecer, mesmo sem entender como é que isso se daria, e em obediência abre a boca e profetiza, a palavra de Deus diz que um corpo se formou, peles veio sobre os ossos
que já estavam revestidos de tendões, e eis que um corpo então se forma. Aliás, não é um corpo só. Nós vamos ver mais para frente que um exército de corpos sem espírito se formou. A seguir, ele me diz: olha só o que Deus pede para esse homem fazer, para este servo fazer. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 cantos, ó Espírito, e sopre dentro destes corpos, para que vivam. Ezequiel, já um pouco mais encorajado, depois de ver aquele feito sobrenatural, ele já não titubeia tanto. E ele então diz: profetizei conforme a ordem recebida. Olha de novo, expectativa. Obediência é uma expectativa de Deus para comigo e para com você. Se queremos ser usados por Deus, temos que ser obedientes à voz que ouvimos dele, e temos que profetizar segundo ele nos manda fazer. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Ossos arrebentados e espalhados. Porque um homem, conduzido pelo Espírito para um lugar morto, pelo fato de ter uma vida piedosa e caminhar e ouvir a voz de Deus. Aí alguém pode falar assim: ah, mas eu não sou pastor, eu não tenho preparo, então eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu queria te dizer, meu irmão, isso é mentira. A Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se ovelha é animal, ouve a voz de um homem, quanto mais o Filho de Deus não ouve a voz do seu Pai. Queridos, Deus quer falar conosco. O propósito de Deus saltar em estratégia de divulgação ministerial do nosso tempo de piedade de 15 minutos, 7 minutos e meio para orar, 7 minutos e meio para ler a palavra de Deus, saltarmos para 1 hora, isso é uma intenção do Espírito Santo de Deus, para saber se essa comunidade quer mesmo andar com Deus, quer mesmo ouvir a voz de Deus, e se ela está disposta a abrir o bocão para falar o vozão que ouviu de Deus. Meu amado, esse negócio, essa chapa está começando a esquentar para conosco nessa igreja. Cantarino, te prepara aí, viu? Para nos ajudar, né? A ficarmos no prumo. Queridos, Deus está alargando o nosso tempo. Deus nos botou uma meta, um desafio. Não meta, um desafio. 1.050.000 pessoas. E eu faria um exercício aqui. Quem se levantaria do seu lugar? Não precisa fazer isso agora, não. Quem se levantaria do seu lugar agora para profetizar que essas 1.050.000 pessoas se formarão neste bairro da Zona Sul? E que elas receberão do Espírito Santo. E que elas se levantarão como um exército para conquistar essa cidade. Será que haveria algum Ezequiel que estaria disposto a, em ouvindo a voz de Deus, abrir a boca para profetizar ao Espírito? Queridos, ou a igreja se levanta para fazer o que só ela pode fazer, uma rebelião, a única rebelião que teve uma paralisação, um tempo de trégua, num momento crítico, foi um presídio que por algum motivo um culto aconteceu e a rebelião parou. Sabe por quê? Porque quando a voz do Todo-Poderoso se levanta e se manifesta diante de espíritos de rebelião, o espírito de rebelião tem que parar diante do Senhor. Queridos, ou a igreja se levanta para ser igreja. E eu queria dizer algo para você. Essa igreja é linda demais. Ela tem bases bíblicas profundas. Tem
Só vou falar assim porque ele não está aqui. Tem um pastor espetacular, pastor Vitor Manuel Valente, um homem de Deus. Um homem de Deus. E você que está aqui, que anda próximo dele, você sabe que isso é verdade. É um homem que anda prostrado diante de Deus, de pé na terra, porque anda prostrado diante de Deus. Ele abre a boca e Deus fala conosco. Homens assim têm que se levantar. Ele sozinho não faz essa obra. Líder de célula, se você está numa célula só para brincar de igreja, fingir que é corpo de Cristo, bonitinho, com corpo, com pele, com osso, com músculo, querido, não é para isso que Deus te chama, não. Eu quero te dizer que Deus vai te lançar para vales de ossos secos, e a expectativa de Deus é que você o honre ouvindo a voz, é a sua palavra, e que você profetize o que Ele quer que você profetize, para que um exército se levante. Este é o primeiro cenário desse tripé, lembra? Um pano de fundo para nos fazer esquecer das coisas que passaram. Por que esquecer das coisas que passaram? E eu posso ser franco com você, eu sou uma pessoa antiga de igreja. Eu tenho pilares de igreja já muito sedimentadas na minha vida. Eu tenho que trabalhar muito a minha forma de viver a igreja, porque eu sou um cara antigo. Estou careca, andou circulando uma foto aí na época que eu tinha cabelo preto. Agora eu estou sem cabelo e tudo branco, né? As florzinhas estão todas brancas, é um negócio horroroso, né? Então, mas queridos, eu tenho um desafio de me amoldar ao novo de Deus. Queridos, eu chorei essa semana, sabe por quê? Porque eu li um texto na carta de Paulo aos Tessalônicos, e aquele negócio saltou no meu coração. É o último texto que eu vou ler para você. Mas querido, eu queria te dizer que você é líder de célula, você é líder de ministério, e aí eu estou falando para mim. Hoje eu tenho uma responsabilidade no ministério da família dessa igreja também. Eu tenho um foco ministerial neste ano. É a supervisão das células da qual eu sou supervisor e líder de rede. Eu tenho este foco ministerial de Deus, sem dúvida. Vou investir muito nisso. Mas eu quero te dizer que eu também sou um líder de célula tal como você. Eu sou um líder de ministério talvez como você o seja. Eu tenho um monte de coisa empilhada na minha cabeça, como talvez você tenha. Eu tenho vários desafios empilhados no meu coração, na minha mente, e eu vivo assim, quase explodindo. E talvez você também esteja. Mas eu quero te dizer qual que é a sua sede para viver as obras de Deus. Você está disposto a abrir a tua casa e lá na sua célula falar o seguinte: eu vou ouvir o que Deus quer que eu fale nessa célula. Deus, o que o Senhor quer que eu fale nessa célula que vai acontecer? E aí você ouve assim: profetiza isso, os textos são esse e esse. Você está disposto a abrir o seu bocão para falar aquilo que você ouviu de Deus? Eu creio que essa é a expectativa de Deus. Lugar profético, onde a palavra poderosa de Deus vem para trazer vida a quem morto está. E eu queria, com todo respeito à igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é a coisa mais valiosa que existe na face da terra. Não existe nada mais valioso do que a igreja de Cristo. Porque Deus empenhou a vida do seu filho, sacrificou o seu filho por causa do valor da igreja. Então tudo que se levanta contra a igreja é contra Deus, é de espírito maligno. Mas eu quero dizer que um dos desafios para a igreja, sabe qual é? É esquecer as coisas que para trás ficam. Às vezes a gente começa a achar lá no Ministério da Família, porque realmente Deus se manifesta poderosamente no Veredas Antigas. A gente começa a achar o seguinte: Deus só vai se manifestar se for no modelo do Veredas Antigas. Isso é uma verdade ou é uma mentira? É uma mentira. Deus não se coloca em caixinha de fósforo nenhuma. Ele age do jeito que Ele quer. A única coisa que Ele espera é que haja um homem ou uma mulher que pague o preço para ouvi-lo, aceite ouvi-lo e pela fé se associe ao Espírito Santo de Deus para ministrar sobre as vidas das pessoas, para ver um exército se levantando. Quero te dizer, amado, com todo respeito à igreja, que muitas vezes nós estamos numa igreja maravilhosa como esta,
Porque os nossos ossos, num determinado momento da nossa vida, estavam estralhaçados, espalhados. Deus reúne todo esse corpo, bota pele, bota cabelo, bota careca em uns, né? Cabelo em outros, barba em uns, pele pelada em outros. Mas a igreja continua deitada como que morta. Já recebeu um toque renovador, nasceu de novo. Um corpo morto nasceu de novo. Já tem pé, já tem orelha, já tem olho, mas está deitada, morta. Até tem vida, mas não tem o Espírito que a levanta com poder e graça. Por que Jesus virou para os seus discípulos, depois de passar 3 anos com eles, ensinando cara a cara, face a face, e fala assim: não se ausente de Jerusalém, até você ser revestido para fazer a obra que eu quero que você faça? Por que hoje eu, Luiz Otávio, falo assim: eu faço essa obra na cara e na coragem? Espírito, esqueço você. Por quê? Que loucura é essa? Muitas vezes somos corpos formados, bonitos, mas mortos. O que o texto no versículo 10 diz? Profetizei a ordem que recebi. Isso faz parte de receber de Deus e ministrar aquilo que você recebeu. E o Espírito entrou neles, porque era uma ordem de Deus: profetiza o Espírito. E o Espírito entrou, eles receberam vida e se puseram de pé, e um exército enorme se formou. Este é o segundo pilar. Vamos para o último e vamos acabar. Vamos lembrar de Gênesis 28, de 1 a 19. Não vamos nem ler esse texto. O contexto é Jacó fugindo da terra dos seus pais. Fugindo da terra dos seus pais por quê? Porque Jacó havia enganado o seu irmão Esaú. Ele havia montado um cenário, se vestiu de contextos mentirosos para herdar uma bênção do seu pai. Quando Esaú então descobre essa trapaça, Esaú então fala assim: na primeira oportunidade, depois da morte do meu pai, eu vou matar Jacó. Jacó então, a sua mãe então ouve, Sara ouve a respeito do que estava sendo planejado por Esaú, Rebeca, né? E então ele então foge. E a sua mãe diz o seguinte: vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, e case-se lá com as filhas de Labão, irmão da tua mãe. O contexto então é que Jacó, fugindo, ele vai para um lugar chamado Luz, e ali, cansado e exausto, ele deita. E ele tão exausto, sem nada. Na verdade, o que Jacó tinha naquele contexto? O que Jacó levava na bagagem dele? O que tinha dentro da mala dele? Felipe Cantarino, nos ajuda. O que ele tinha na mala dele? Era uma Samsonite? Era o quê? Onde que estava o GPS dele para ele saber a rota certinha, né? O que tinha na mala dele? Eu acho que ele nem tinha mala. Porque se ele tivesse mala, ele reclinaria a cabeça na mala dele. Eu acho que ele saiu tão batido, com medo de morrer, um trapaceiro danado como ele era, que ele então para em Luz, cansado, e deita sua cabeça em cima de uma pedra. E diz a palavra o seguinte: teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo tocava os céus, e os anjos subiam e desciam nela. Ao lado dela estava o Senhor, e ele lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão alcançados por meio de você e de sua descendência. Por que eu posso crer que Deus pode alcançar a Copacabana e a zona sul inteira do Rio de Janeiro? Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos descendentes e somos herdeiros das promessas de Deus a Abraão. E essa promessa de conquista pertence a nós nesses dias. Mas repare que, tal como Ezequiel, quando Deus manifestava, a Bíblia falou assim: céu estava aberto. Olha só o que acontece nesse texto também.
teve um sonho, viu uma escada que apoiava e até alcançava os céus, e os anjos subiam e desciam nelas, céus abertos, para um mover poderoso de Deus e um manifestar na vida de um homem. Queridos, veja esses contextos. Eu, quando olho para isso aqui, sabe o que eu vejo? A minha célula. Quando eu entro na minha célula, eu falo assim: Deus, já ouvi o que o Senhor quer falar. Já estou vendo os céus abertos. Anjos já estão subindo e descendo. E a palavra de Deus está sendo ministrada. O que Jacó tinha? Filipe não respondeu, né? Eu vou responder para ele. Jacó tinha um pacote de promessas do seu pai. Entre aspas, só o que ele tinha. O que nasceu de Jacó? Um homenzinho? Um Zé Fuinha qualquer? Nasceu a nação de Israel através deste homem que, no tratamento de Deus e no cumprimento da palavra de Deus, porque homem que tinha promessa do pai, homem que recebeu, homem trapaceiro ainda, recebeu confirmações da parte divina, de que as palavras do seu pai eram verdadeiras, e que aquilo se cumpriria na vida dele. E o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem se torna Israel. De um homem nasce uma nação, o povo de Deus. Talvez um dos exércitos mais poderosos desses dias é o exército de Israel. Deus está com os céus abertos nesses dias. A questão é se eu e você queremos adentrar por essa intimidade com Deus. Se eu e você estamos dispostos a permanecer em Deus. Pedrão, você está disposto a acordar mais cedo ainda, Pedro? Para ouvir a Deus? E depois, quando você for exercer o seu trabalho, o seu ministério, você fala assim: eu já sei o que Deus quer fazer. E você poder abrir os lábios e profetizar da parte de Deus e se levantar um exército. Queridos, essa é a percepção. E eu queria convidar por fim a você abrir 2 Tessalonicenses. Estamos acabando agora. 2 Tessalonicenses de 1 a 12. Eu não vou ler tudo para você. Se você quiser depois ler, anota. 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. Por que abraçar este tripé nessa noite? Esquecendo das coisas que para trás ficam? É porque muitas vezes nós nos abraçamos a estratégias ministeriais e rejeitamos o novo de Deus. Isso é um erro completo. Podemos manter as nossas práticas eclesiásticas e aperfeiçoar tantas outras para atingirmos metas maiores. Essa é a proposta de Deus. Mas eu tenho que estar disposto a ouvir a Deus, obedecê-lo e ministrar da parte de Deus. Quando a gente vê Jacó recebendo ministração de Deus, céus abertos, a vida daquele homem começa a ser transformada pelo poder da palavra de Deus. É isso que eu creio profeticamente. Cada célula, quando está aberta e o Senhor é o Senhor daquela célula, eu creio que uma conexão entre o céu e a terra se estabelece naquela casa. E aquela casa pode se tornar um local profético. Um local profético onde a voz de Deus é ouvida e a palavra é ministrada e vida é transformada. Queridos, lugares proféticos são lugares onde Deus transforma as vidas das pessoas. Jacó foi transformado numa visão e recebeu uma visão que marcou a vida dele inteira e complementou a obra que Deus queria fazer na vida dele, mesmo num contexto duro, de alguém traiçoeiro, enganador, sem nada, passando dificuldades na vida. Mas aquele lugar se tornou um lugar profético. Ontem, queridos, eu estava andando num lugar profético. A Suzane foi fazer as unhas e ela conseguiu um encaixe. Eu fui andar por onde eu andava entre os meus 15 e os meus 22, 23 anos. Saí de lá para me casar. Eu comecei a andar pelas ruas.
E eu comecei a chorar, porque eu falei assim: Deus, quantas vezes eu andei por essas ruas, eu começava a andar por onde eu andava, eu ia ver a lojinha onde eu ia ver os canarinhos, que eu gostava de ver canarinho, está falida, fechada, tempos difíceis. E eu comecei a andar por cada lugar, e eu falava assim: Deus, eu passei aqui, e eu não sabia o que ia ser amanhã. Eu passei aqui, Deus, e eu falava assim: eu sou o menor da minha casa, o que vai acontecer comigo? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu passei por alguma rua, eu fui numa loja, que era uma papelaria, eu entrei na papelaria, e ali eu falei assim: Deus, quantas vezes eu vinha comprar material aqui para ir para a faculdade, pegando o trem para ir lá para Piedade, e eu falava assim: será que eu vou acabar esse curso de engenharia? Será que eu vou um dia conseguir sustentar a minha família? Será que um dia eu vou ser alguma coisa? Será que um dia o Senhor vai ter misericórdia? E eu volto lá, 50 e tantos anos já de vida, eu falo assim: até aqui me ajudou o Senhor. Ontem à tarde eu levantei pedras dessa caminhada e falei: eu não preciso me preocupar com o meu futuro, porque se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me trazer até lá onde que Ele quer. Eu não preciso preocupar. Se você entrou nesse templo nessa noite preocupado com o seu futuro, eu quero te dizer que o teu futuro pertence a Deus. Não depende se você tem dinheiro na sua conta bancária, não, porque eu não tenho. Mas eu entro neste salão aqui, e eu tenho dominicalmente, quando eu encontro com uma pessoa, eu falo assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu ministro diante de um homem que eu quero ver um milagre na vida dele. E eu vou ver. Eu vou ver. Porque eu me nego a entrar nesse templo e ver gente na miséria, sem impor as mãos e falar: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta e anda e vai embora para uma vida nova com Cristo Jesus. Me nego a fazer isso. Mas por que eu chorei também essa semana? Não só porque eu caminhei por aqueles lugares que para mim foram lugares proféticos, e Deus falava assim: a tua vida está nas minhas mãos, você só precisa andar na minha presença. Mas esse texto eu quero que você abra, por favor. Nós vamos encerrar. Você já vai ficar livre de mim. Em Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 12, o versículo 9 diz: esse texto é um texto Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Irmãos, devemos dar sempre graças por vós, por causa de vós gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança, pela fé. É justo da parte de Deus retribuir com contribuição aos que lhe têm causado tribulação. E o texto começa a entrar em versículo 7, começa a falar assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que os não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a dar um tom meio de juízo aqui no versículo 7. No versículo 8 ele fala assim: eles que não se renderem e obedecerem ao Evangelho do Senhor, eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é um efeito daquilo que aqueles que não crerem e que não entregarem suas vidas para Jesus, eles sofrerão. Mas o versículo 9 me fez chorar demais. Olha só o que esse texto diz: isto acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus amados e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creem no nosso testemunho. Por que chorei com esse texto? Porque isso relata o encontro que todo aquele que já entregou a sua vida para Jesus um dia terá. Quero te dizer, Daniela, minha filha que está de olho ali em mim, ela já não gostou de eu ter achado ela ali, já baixou a cabeça no colo da prima. Mas eu quero dizer para você, filha, vai chegar um dia que eu e você, nós vamos nos apresentar diante de Deus. E Ele virá naquele dia para ser glorificado, um Deus glorioso.
nós iremos até a sua presença para levarmos glória a Ele, para que Ele seja glorificado pelos seus, eu e você, glorificado em você, em mim. Olha só que coisa louca. E olha que Deus formoso, Ele virá para ser admirado por todos os que nele creem. O que de nós pode trazer glória para Deus? O que de você, cantarina, pode trazer glória para Deus? Leandro, não posso sair daqui, mas já vou embora daqui. O que tem em você, Leandro, que pode trazer glória para Deus? Ebenezer, não baixa a cabeça, não, Ebenezer. O que tem em você, Ebenezer, que pode trazer glória naquele dia para Deus? E depois de você trazer glória a Deus, Deus se sentir glorificado em você, Dani, o que tem na sua vida, Dani, que pode naquele dia trazer glória para Deus? Todos nós falamos assim: nada. Só que tem uma coisa assim. Vamos voltar naquele texto? João 15, 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ebenezer, sabe o que pode trazer louvor para Deus naquele dia? São as vidas que você levar para Jesus. Ebenezer, eu quero te dizer algo. Você só vai receber o jargão de Deus de discípulo à luz da palavra de Deus se você der muito fruto. Sabe por que eu chorei diante desse texto? Porque se eu tivesse morrido, eu estaria no céu, estaria agora dando tchauzinho para vocês assim, ó, estou aqui na boa e vocês estão na furada. Esse seria o lado alegre da circunstância. Mas eu já teria contemplado a beleza do meu Deus. Mas muito provavelmente eu me apresentaria com as mãos vazias. Por isso que a igreja tem dificuldade de olhar para si mesmo e falar assim: o que pode ter em mim que possa trazer glória a Deus naquele dia? É porque, infelizmente, eu estou há anos nessa igreja e tão poucos frutos eu tenho dado para o Senhor. E fruto, querido, não é construir um ministério. Fruto não é vir pregar aqui um dia. Fruto não é tocar um teclado com tanta unção como o Kaique toca. Fruto não é, Ebenezer, adorar a Deus como você adora com tanta unção. Fruto que glorifica a Deus são as vidas que a igreja leva para Jesus. Por isso, o convite de Deus para essa igreja nessa noite é: esqueça as coisas que para trás ficaram. Fizemos coisas excelentes para Deus, boas, legaisinhas, mas elas não se comparam com o poderoso mover que nos aguarda e que vem em direção desta igreja. Mas a grande questão é: quantos Ezequias vão estar aqui ouvindo a voz de Deus?
e abrindo a boca para profetizar da parte de Deus. Quantos trapaceiros entraram aqui nessa noite? Mesmo ainda trapaceiros, mesmo ainda cheio de pecado, vai falar assim: eu vou ser esse homem de Deus, eu vou ver o céu aberto, porque eles estão abertos. Os céus estão abertos desde que Jesus adentrou ao céu novamente, porque uma janela de oportunidade se abriu por sobre a humanidade. Porque lá em Tito, a palavra de Deus nos diz que todos estão potencialmente salvos pela obra do Calvário. O céu está aberto para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas sabe, talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero te dizer: entrega, meu querido. Não tem algo mais maravilhoso. Querido, você vai se aproximar diante de Deus, vai ver aquela formosura para ser condenado ou para trazer glória e louvor a Deus. Por isso, não porque eu dou menos valor para os cursos da Universidade da Família, de uma obra que eu tive a honra e a graça de Deus de cooperar um pouquinho. Por que eu continuei marchando depois que eles se estabeleceram? Porque eu não posso me apegar nas coisas que passam. Deus vai levantar pessoas para estar à frente desses ministérios, e virão milhares de pessoas nesse mega projeto evangelístico do Senhor sobre a cidade do Rio de Janeiro e sobre a zona sul do Rio de Janeiro. Mas o duro é que domingo após domingo nós temos visto de pessoas entregando a vida para Jesus, e eu creio que nessa noite tem gente aqui que vai se entregar para Jesus. Mas sabe o que eu acho que às vezes não tem no nosso meio? Ezequiéis, Jacós. E tem uma passagem incrível, um contexto incrível nos dois textos. E eu encerro esse paralelo. Nós só vamos fazer essa obra no poder do Espírito. Sabe por quê? Porque o último movimento de Ezequiel no Vale de Ossos Secos foi o quê? Profetizar ao Espírito. Olha só que loucura. Deus, que é Deus, podia falar para a terceira trindade dele: Espírito, sopra sobre esses vales de ossos secos. Foi isso que aconteceu? Deus fala assim: homem, filho, servo Ezequiel, profetiza você ao meu Espírito. Eu te autorizo a fazer isso. Em sociedade com o meu Espírito, eu te dou a honra e o privilégio de que você abra os lábios, e o meu Espírito vai fazer o que ele tem que fazer: lançar vida. E em Jacó? Onde está essa marca do Espírito em Jacó? Aquele texto diz que Jacó, quando então ele acorda, ele fala assim: verdadeiramente eu estava na casa de Deus e eu não sabia. Esta é a porta dos céus. Jacó pega a pedra ao qual ele deitou a sua cabeça, e ele pega esta pedra, acho que aqui me vem, né? E ele pega essa pedra e ele faz assim, ó. Supor que seja essa pedra. Ele pega essa pedra e põe essa pedra de pé. E sabe o que ele faz? Ele pega algo simbólico demais na Bíblia. E ele começa a derramar azeite sobre a pedra onde ele teve a visão. Sabe o que é isso? Deus dando a oportunidade a um homem de se alinhar ao Espírito, para que um exército se levante, para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito.
ficar de pé? Já chateei demais vocês. Eu queria falar com você que talvez tenha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica, ou que já entrou várias vezes numa igreja evangélica, e talvez hoje, ouvindo essa palavra, você tenha dito o seguinte: eu preciso me entregar a Jesus. Será que tem alguém aqui que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus ainda? Será que tem alguém? Eu queria convidar você que está aí, talvez, você levantar sua mão. Será que tem alguém que adentrou aqui, que não tem ainda um nome escrito no livro da vida, que se Jesus voltasse hoje, você não sabe para onde você iria? Será que é alguém que quer entregar sua vida para Jesus e falar assim: Jesus, transforma a minha vida? Será que tem alguém aqui nessa noite que quer realmente entregar? Levanta sua mão e dá uma sacudida assim, ó, que eu queria te reconhecer no nosso meio. Não há ninguém? Tá bom, tá jóia. Eu sei que você ficou de pé, fisicamente. Mas será que você quer se levantar nesta noite, cheio do poder do Espírito, para ser um profeta de Deus, por onde quer que você passe, manifestando Jesus, recebendo de um céu aberto a palavra do Todo-Poderoso, e sendo você canal de salvação e bênção para milhares? Você quer ser essa igreja? Ou você está contente com os frutos que você tem para apresentar para o Senhor? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu não sei, mas hoje eu tenho dito para Deus: o Senhor me deu uma segunda chance, eu agora jogo pesado, tudo para conquistar vidas para Jesus. Tudo no poder do teu Espírito. Eu vou ouvir a sua voz, eu vou ouvir e eu vou profetizar, e eu verei um exército se levantando. Por isso eu declaro nessa noite, neste momento profético, que esta Zona Sul será salva pelo Senhor Jesus, por um mover não de homens, mas por um derramar poderoso do seu Espírito. Eu creio que essa igreja faz parte das igrejas que estão aceitando ganhar o Rio de Janeiro para Jesus, porque para Jacó ele disse: eu vou dar a terra que você pisa como herança. Eu creio que ele vai fazer isso. Você quer se associar ao Espírito Santo de Deus para conquistarmos essa terra? Olha como o pastor Roberto falou de manhã: vai ser comigo ou semigo. Vai ser contigo ou sem você. Mas isso vai acontecer, porque homens vão aceitar o desafio. Se você quer aceitar esse desafio, eu quero te convidar você a sair do seu lugar, porque de pé você já ficou, mas o fato de você estar com seu esqueleto de pé, coberto por pedras, por pele, coberta por nervos, coberta por ossos, não quer dizer que você está cheio do poder de Deus para fazer essa obra. Nós veremos um revestimento do poder do Altíssimo. Você se rende ao Espírito Santo de Deus, saia do seu lugar, igreja, e venha até aqui. Se você é líder de células desta igreja, se você quer continuar nesta obra para ficar dando banho-maria para as pessoas, esquece, não é isso para que Deus te chamou. Mas se você quiser ser voz profética de Deus na vida das pessoas que adentrarem na sua casa, e os céus da sua casa estarem abertas, e os anjos subindo e descendo, e um exército se levantando, saia do seu lugar e venha para cá, porque Deus vai tocá-lo nessa noite. Você não vai receber nada que você já não tenha. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, você já tem em ti tudo o que você precisa. Mas uma liberação, um poder sobrenatural de Deus virá sobre a igreja, porque esta igreja, ela não quer fazer essa obra com a cabeça seca, sem a unção do Espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e nunca, jamais, em tempo algum, falte óleo sobre a sua cabeça. Queridos, eu creio que do seu ato de se oferecer a Deus, milhares de pessoas virão através das suas vidas. Creio para valer nisso. E se eu estou vivo, eu escuto isso de Deus, e eu profetizo isso sobre a sua vida. Vamos orar a Deus. Pai querido,
muito obrigado por essa noite. Eu, em primeiro lugar, te agradeço pela vida, pela honra e o privilégio de poder ver o teu mover em nós. Obrigado por essa tua palavra bendita. Espírito Santo de Deus, a minha parte eu já fiz. A minha parte, Deus, era ministrar aquilo que eu ouvi do Senhor. Deus, eu não tirei isso da minha careca. Eu não tirei isso de uma mente louca e perdida. Pai, é isso que eu tenho escutado do Senhor todo dia, toda madrugada. É isso que eu tenho escutado do Senhor. Filho, entrega-te, me busca o meu espírito, eu vou fazer a obra completa. Pai, essa palavra não é minha, nem para mim somente, é para a tua igreja. Por isso eu te peço, Santo Espírito de Deus, nós nos oferecemos ao Senhor. Pedimos, Santo Espírito, o Senhor que já é selo da salvação dessas vidas. Eu quero te pedir ó Deus, uma liberação do teu Espírito por sobre eles, Deus, para que eles se levantem e que a partir dessa semana não sejam mais bocas secas, bocas humanas, mas sejam bocas proféticas da parte de Deus, que profetizem aquilo que Deus quer fazer e que milhares de vidas venham. Pai, a estes eu quero te pedir uma dádiva, que o Senhor Deus permita que a aljava deles se encha de filhos espirituais. Quero te pedir, Santo Espírito, mova-se entre nós, do que está mais aqui à frente, do que está lá atrás, ó Deus, nos corredores. Santo Espírito, abraça quem te oferece ao Senhor a própria vida, para cumprir esse propósito. Ó Pai, porque eles te buscam em primeiro lugar, em honra, eu quero dizer, o Senhor é o pastor deles, nada os faltará. Pai, essa liderança que tem te pedido, eu sou testemunha disso, pedido um revestimento de poder vindo do alto, para cumprir essa obra que é muito maior do que nós, Deus, mas é muito menor do que o Senhor da glória. Eu te peço fogo e brasa viva do altar, oh Deus, unção, oh Deus, unção sobrenatural, Pai, manifestação de dons, sopra sobre a tua igreja, que essa igreja seja um celeiro, oh Deus, de dons, de pastores, de mestres, de evangelistas, Deus, para cumprir a tua obra, Deus, e para que eles herdem a herança, a palavra de Deus, que nos promete que nós conquistaremos essa terra para o Senhor, e nós veremos milhares de pessoas. Pai, eu já vejo os teus filhos, Deus, adentrando naquele dia, na tua santa presença, para contemplar a tua formosura, Deus. Mas eles se aproximam, Deus, com, Deus, os cestos cheios de vidas, cestos cheios de frutos, cestos cheios de frutos eternos para o Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, pega do menor até o maior, Deus, e faz uma obra sobrenatural, por favor, Deus, por favor, Santo Espírito de Deus. Essa igreja se rende ao Senhor, essa igreja clama ao Senhor, e te pedimos, Deus, completa essa obra, Deus, completa, por favor, Deus. Ó Deus, acelera o relógio desta comunidade, para que ela conquiste aquilo para o qual ela foi conquistada. Deus, eu não fui conquistado para administrar empresas, eu fui conquistado para conquistar vidas para Jesus, eu fui conquistado para dar frutos eternos para o Senhor. Pai, tem filho teu aqui que está preocupado com o amanhã, pelas questões financeiras. Deus, eu vivi milagres este ano. Pai, por favor, faz 10 vezes mais por eles do que o Senhor fez por mim ano passado, e que eles tenham paz ao redor, para focar a vida no alvo que o Senhor tem dado para eles. Vidas
que trarão glória para Deus naquele dia de contemplação da tua formosura. Eles não chegarão de mãos vazias. Muita glória será dada ao teu nome. O Pai será glorificado, porque pelo Espírito eles darão muitos frutos. E estes frutos conquistarão a zona sul do Rio de Janeiro. Recebemos profeticamente também esta terra, pisamos nela, recebemos ela, porque a palavra de Deus libera essa conquista sobre nós. E nós veremos um mar de pessoas se rendendo a Jesus nesta cidade. Um exército poderoso se levanta. Pai, eu profetizo ao Senhor, Santo Espírito, lança os teus filhos, lança os teus filhos, Deus, e faz essa obra bendita para a glória do teu nome. Pai, é isso que nós te pedimos, é isso que nós te suplicamos, e é isso que simboliza eu e eles estarmos aqui no teu altar. Simboliza dizer: colocaremos a mão no arado e não olharemos para trás, até o dia de Jesus Cristo na nossa vida, e que isso seja para a glória do teu nome. Deus, que já dê glória para o teu nome hoje, que dê glória para o teu nome amanhã, os frutos desses teus filhos, e que naquele grande dia e tremendo encontro, quando o Senhor se apresentar diante de nós, face a face, que o Senhor seja glorificado e a tua igreja se alegre na presença bendita e formosa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus, pela zona sul do Rio de Janeiro. Ela pertence não à primeira igreja batista de Copacabana, pertence à igreja de Cristo nessa localidade, que vai se lançar para viver essa obra. E eu creio que igrejas de fora virão para cá, para substituir aquelas que não, porventura, não se alinharem ao teu mover, aqueles que não escolherem esquecer as coisas que já para trás passaram e avançar para as novas coisas no Senhor. Pai, traz quem quer que seja, para que essa obra se cumpra neste lugar, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa súplica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Deus Pai, ao Deus Jesus Cristo, ao Santo Espírito de Deus, o Senhor desta igreja, o Senhor desta igreja, o Senhor